Boa noite, pessoal. Bem-vindos mais uma vez aqui no canal, domingo às 8 horas, para os nossos estudos da Nova Era, fazendo uma leitura conjunta, comentada da carta do Papa Francisco, chamada Laudato Si, que fala do nosso cuidado comum com a nossa casa, a Mãe Terra. Na última meia hora do nosso encontro, dessa live, a gente vai estar realizando também uma meditação guiada, para que todos possam interiorizar, trabalhar os temas que se apresentarem durante a leitura, dentro de si, para o seu contexto de vida, para trazer aquele significado, que é nosso, do nosso processo. E como sempre, eu gostaria de convidar cada um de vocês para estar realizando uma prece para a gente abrir a leitura, o trabalho, os estudos. Quem quiser fechar os olhos, fica à vontade. Bem-vindos àqueles que estão chegando. Podem trazer também as mãos ao coração, quem quiser, fechando os olhos, interiorizando o pensamento, as sensações. Percebendo o silêncio, a tranquilidade, a paz e a quietude interior, para chamarmos. Anjo guardião que permeia o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesmo e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas. Preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta, que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora a tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz, para conduzir esses estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada homem aqui presente. Que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Muito bem. Bem-vindo, querido Ivan. Muito bom tê-lo conosco aqui nessa noite. Lembrando a todos a importância dos comentários, da troca, durante todos os momentos aqui da live. Por isso que a gente chama de leitura compartilhada, de estudos em grupo. Para quem está com o PDF da Carta do Papa, hoje a gente começa da página 82, o ponto 2 do capítulo 3, que se chama A Globalização do Paradigma Tecnocrático. E é o parágrafo 106 da carta, tá? Para quem estiver acompanhando junto à leitura. Então vamos lá. O Papa começa o texto hoje dizendo: mas o problema fundamental é outro e ainda mais profundo. O modo como realmente a humanidade assumiu a tecnologia e o seu desenvolvimento, juntamente com um paradigma homogêneo e unidimensional. Neste paradigma, sobressai uma concepção do sujeito que progressivamente, no processo lógico-racional, compreende e assim se apropria do objeto que se encontra fora. Boa noite, Cíntia, seja bem-vinda. Bom, quando a gente fala, sobre sujeito e objeto, a gente já comentou isso algumas vezes aqui nos estudos. A gente está olhando de um lugar em que os seres, a gente, nós, humanidade, a gente se coloca acima, de toda outra vida que existe no nosso planeta, não considerando que somos seres complementares, como a gente já discursou e discutiu várias vezes nos capítulos anteriores. É um lugar em que a gente não reconhece que a nossa inteligência, sim,
ela é especial, ou ela é, né, única do ser humano, mas que todas as outras inteligências presentes no planeta são também únicas e tão valiosas quanto e tão necessárias quanto a do próprio ser humano, né? Então é por isso que a gente objetiva as coisas, para que a gente possa usá-las, né? Usufruir, mas numa maneira que é construída a partir da exploração daquele que é o objeto. Porque se é objeto, não é igual a mim que sou o sujeito. Né? Se é objeto, aquele ser não usufrui dos mesmos direitos que eu, sujeito, usufruo. E essa objetificação a gente não só fez com a natureza, mas também com outras classes que se criaram do ser humano. Né? O ser humano não é somente mais ser humano como foi há anos atrás, né? O ser humano se tornou compartimentado, né? É isso que deu existência ao racismo, né? A todo tipo de preconceito que nós vivenciamos hoje. É por conta também dessa objetificação do indivíduo. Boa noite, Vanessa, que especial tê-la aqui com a gente, seja bem-vinda. Mas vamos então dar continuidade ao texto. O Papa diz: um tal sujeito desenvolve-se ao estabelecer o método científico com sua experimentação, que já é explicitamente uma técnica de posse, domínio e transformação. É como se o sujeito tivesse à sua frente a realidade informe, totalmente disponível para a manipulação, né? Vamos prestar atenção nessas palavras, gente, né? Posse, domínio, manipulação. Sempre se verificou a intervenção do ser humano sobre a natureza, mas durante muito tempo teve a característica de acompanhar, secundar as possibilidades oferecidas pelas próprias coisas. Tratava-se de receber o que a realidade natural por si permitia, como que estendendo a mão. Vamos prestar atenção na mudança de paradigma, gente. O que o Papa colocou agora, né, desse uso da natureza, primeiramente ele não trazia esse conceito de posse, né? Mas era como que eu vou adicionar algo a. Boa noite, Silvana, seja também bem-vinda. E agora, né, com esse paradigma da objetificação, isso muda, né? O que interessa é extrair o máximo possível das coisas por imposição da mão humana, que tende a ignorar ou esquecer a realidade própria do que tem à sua frente. Ou seja, o ser humano passou a não mais receber a abundância da natureza, mas a se intrometer de tal forma que ele mudou toda a harmonia que existia naquele sistema, né? Que já existia por si só, sem a intervenção do ser humano. Eu pessoalmente acredito, né, que lá atrás, no início, né, da era da industrialização, de tudo que o ser humano foi desenvolvendo, existia realmente uma visão positiva, né, um bom senso de querer trazer a melhora. A gente não conhecia ainda os resultados daquilo que estava sendo proposto na época, né? Então eu acredito que o ser humano, em tudo que ele cria, ele está propondo uma melhora. E agora, anos depois, estamos vendo que grande parte, né, desse investimento, dessas tentativas, não deram bons frutos, né? E a gente se encontra nesse momento de retificar o que foi feito, né? Que começou com uma boa intenção, mas que tomou caminhos que não trouxeram bons frutos, né? É uma revisão daquilo que a humanidade já criou, que a gente está podendo vivenciar nos dias de hoje. Então, por isso que é muito importante a gente dialogar, a gente olhar, a gente conversar e agir para realizar essa transformação, né? Esse ajuste. Então, quando eu falo, né, que lá atrás o ser humano tinha uma boa intenção, né, talvez realmente existissem situações em que era importante ou talvez ajudasse uma comunidade, né, ter alimentos em maior recorrência do que aquilo que a natureza propunha ou trazia, né, talvez em lugares de escassez de alimento, né, em lugares em que existe
o inverno, né, em que alimento realmente se torna raro, outras pessoas podem argumentar que não, né, que mesmo com essa escassez haveria fartura de outras coisas, né, que talvez foi o próprio ser humano que não respeitou essa lei da harmonia se reproduzindo demais, né, aí acho que temos várias vertentes de pensamento, né, mas o importante é a gente voltar a considerar o que o Papa está colocando aqui, qual que é o ritmo da natureza e como nós, seres humanos, podemos agir respeitando esse ritmo, respeitando aquilo que nos é ofertado e respeitando também, né, esse sentimento do que eu realmente necessito, né? Ou seja, entrar num pensamento sustentável e não consumista como o da sociedade na qual a gente vive hoje. Mas vamos lá, dando continuidade. Por isso, o ser humano e as coisas deixaram de se dar amigavelmente a mão, tornando-se contendentes. Daqui passa-se facilmente a ideia de um crescimento infinito ou ilimitado que tanto entusiasmou os economistas, os teóricos da finança e da tecnologia, porque é isso que o capitalismo e o neoliberalismo eles vendem praticamente, né? Essa visão, essa ideologia de que o crescimento é infinito, né? Então é muito comum a gente escutar das pessoas nesses meios, né, que seguem essas filosofias socioeconômicas e políticas, de que um país ele só precisa continuar se desenvolvendo, que um dia toda a pobreza vai cessar, né? Mas esse é um pensamento que, na verdade, está querendo chegar num lugar se baseando na própria escassez, né? Porque se eu vou crescer infinitamente e a Terra é um espaço limitado com recursos limitados também, como é que eu vou chegar nesse lugar que eu estou dizendo para as pessoas que eu vou chegar um dia? Eu não vou chegar lá, né? Porque a Terra e os recursos que a gente tem, eles acabam. Então, essa fartura, essa abundância proposta pelo capitalismo lá na frente, que resolveria todos os nossos problemas, na realidade, ela está alimentando o passo para a gente chegar numa escassez ainda maior a cada dia, quando a gente não respeita, né, aquilo que é o nosso limite natural, né, daquilo que a gente precisa e é só isso, e o próprio limite da Terra, né? Então, que a gente possa estar refletindo nesse sentido as colocações do Papa. Ele continua: isso supõe a mentira da disponibilidade infinita dos bens do planeta, que leva a espremê-lo até o limite e para além do mesmo. Trata-se do falso pressuposto de que existe uma quantidade limitada de energia e de recursos a serem utilizados, que a sua regeneração é possível de imediato e que os efeitos negativos das manipulações da ordem natural podem ser facilmente absorvidos, né? E se a gente olhar um pouquinho que for, né, para a história de formação do nosso planeta, a gente percebe muito facilmente, é cientificamente, né, provado, comprovado, e a gente vivencia isso no dia a dia, que, por exemplo, uma sacola de plástico ela não se decompõe de hoje para amanhã, né? Isso leva centenas de anos. Um dos combustíveis, né, fósseis que a gente usa para muita coisa ainda hoje em dia, que é o petróleo, quantos milhares de anos ele necessitou para se formar dentro da Terra, né? E ele se formou como uma reserva de gás carbônico. Quando a gente retira o petróleo e a gente queima esse petróleo, todo o gás carbônico que a Terra armazenou debaixo dela mesma volta para a atmosfera, gera o efeito estufa, gera mudança climática, né? E as crises ambientais também que vivenciamos hoje. Não estou dizendo que essa é a única fonte da nossa crise ambiental, longe de ser isso, né? Mas é um agravante, porque a industrialização levou a grandes quantidades de queima de combustíveis fósseis, né? Que antes guardavam esse CO2 debaixo da terra. E a gente usa petróleo, gente, não é só na gasolina, no diesel, para fazer roda de caminhão ou nas indústrias, não. O petróleo está em muitas roupas, né? Em roupas, em muitas vezes até coisas como utensílios de beleza, em tudo, praticamente tudo que é químico, né? Hoje em dia
ali tem petróleo. E é por isso que é tão importante, as pessoas dialogam cada vez mais de encontrarmos alternativas, né? Para o petróleo, para o plástico, para tudo aquilo que a Terra não pode, né, reabsorver ou que demorou tanto tempo para ser formado nesse nosso planeta. Porque a gente precisa voltar a respeitar o tempo da própria Terra. Então não tem como eu utilizar algo, né, que para mim é um consumo diário, que a Terra vai precisar de centenas de anos, né, para reabsorver. Essa é uma lógica que a gente precisa recolocar ela no lugar certo, né? E se a gente parar para observar, é tão fácil quanto esse último comentário, né? Se eu uso diariamente, a Terra precisa ser capaz de absorver diariamente também. Se a Terra não absorve aquilo que a gente consome diariamente no mesmo dia, então a gente só pode consumir esse bem na mesma velocidade em que a Terra for capaz de absorvê-lo de volta. Na verdade, a chave é essa. Mas vamos continuando. Assim, podemos afirmar que, na origem de muitas dificuldades do mundo atual, está principalmente a tendência, nem sempre consciente, de elaborar a metodologia e os objetivos da tecnociência, segundo um paradigma de compreensão que condiciona a vida das pessoas e o funcionamento da sociedade. Os efeitos da aplicação desse modelo e toda a realidade humana e social constatam-se na degradação do meio ambiente, mas isso é apenas um sinal do reducionismo que afeta a vida humana e a sociedade em todas as suas dimensões. Então a gente pode se perguntar aqui também o que mais ele está querendo dizer com essa palavra reducionismo, né? Para mim vem muito o significado da gente não parar para pensar, da gente não mais parar para refletir, para a gente reduzir tanto as coisas, né? Achar que elas são tão simples e desconectas que a gente perde o senso do todo, né? Então eu acabo olhando só para mim aqui e agora e não para aquilo que eu afeto, né? Para as consequências que os meus atos levam para o meu sistema, né? Eu leio o reducionismo muito com essa interpretação. Se alguém interpretou de outra maneira, de maneira diferente, comentem aqui no chat, né? Eu sei que demora sempre um pouquinho até vocês me ouvirem, né? E o áudio chegar até vocês, mas coloquem os comentários, vamos sempre criando essa troca aqui durante a transmissão ou depois também, né? Tem muita gente que assiste a live durante a semana, deixem sempre também os seus comentários lá na postagem que fica gravada no canal. Mas continuando, vamos lá. É preciso reconhecer que os produtos da técnica não são neutros, porque criam uma trama que acaba por condicionar os estilos de vida e orientam as possibilidades sociais na linha dos interesses de determinados grupos de poder. Certas opções, que parecem puramente instrumentais, na realidade são opções sobre o tipo de vida social que se pretende desenvolver. E aí a gente pode entrar aqui até num exercício criativo, né? De pensar se as indústrias que existem no mundo, elas tivessem um objetivo diferente, né? Um objetivo de gerar bem-estar para o ser humano antes, por exemplo, de gerar o próprio lucro, né? Se fosse suficiente a sustentabilidade do sistema, né? Do próprio sistema, dessa troca sem os excessos, né? Sem precisar gerar excesso, que é o lucro, para que ele fique guardado nas mãos de um ou de poucos, né? Se a gente só construísse sistemas sustentáveis que se retroalimentam, como que isso mudaria o nosso padrão de vida, o nosso padrão de consumo, né? Que tipos de produtos estariam no mercado e a quantidade desses produtos, né? Tem, por exemplo, ideias que já circulam em algumas comunidades, que já até são implementadas em certas comunidades no nosso mundo, no nosso planeta. Uma delas é, por exemplo, a questão do supermercado comunitário. Então a gente pode imaginar, se o supermercado tivesse pura e simplesmente o ideal de abastecer, né, uma comunidade, um bairro,
com alimentos de qualidade, saudáveis, regionais, né? Que são produzidos talvez até por famílias daquele entorno, daquela região, e que fossem e que esse supermercado fosse gerenciado pela própria comunidade, né? Assim como a gente vê em condomínios, né? Que fossem escolhidas pessoas para gerenciar aquele supermercado, né? Para saber o que as pessoas querem consumir, da onde eu vou buscar isso, né? Isso é produzido aqui ou eu preciso ir no bairro vizinho para buscar. Então, esse supermercado não teria necessidade, de gerar lucro, ou seja, ele nunca compraria produtos em excesso na esperança de que as pessoas comprassem mais daquilo, né? A quantidade seria a quantidade necessária para o consumo de cada um. A gente estaria tratando até no emocional das pessoas a questão da ansiedade, que no começo talvez estariam muito presentes, né? Ah, mas e se faltar alguma coisa e aí não tem mais no supermercado? Não, peraí, né, gente? Nada precisa ser extremo, mas isso talvez levasse as pessoas a um lugar de calma, né? Será que eu realmente preciso disso? Ou eu posso esperar até o próximo abastecimento chegar, né? Sendo que muitos daqueles produtos são produzidos ali na região. Então não é uma coisa tão distante e invisível. Eu sei, né, que aquele pé de alface, o tomate, está crescendo ali do lado da minha casa, né? E eu estou muito mais integrada nesse sistema, eu estou vendo como ele acontece, né? E isso abre também as portas para que os produtos sejam realmente bem cuidados, de qualidade, né? Vindo de produções talvez agroecológicas, orgânicas. Então é uma outra lógica que se constrói ali, né? E é um investimento feito em comunidade para a comunidade que não pertence a nenhuma outra pessoa, né? Então sim, já existem sistemas assim implementados, né, em diferentes locais do mundo e que eles possam talvez começar a pipocar, né, em vários outros lugares, ainda mais agora na nossa época de pandemia, em que eu acredito que a gente está percebendo cada vez mais que o modelo de vida individual está ficando cada vez mais insustentável, né? É como se fosse uma carga muito grande para uma mão só segurar. Então, que a gente possa refletir sobre isso que a gente está vivenciando, percebendo, né? E que a gente não só observe, mas que a gente se comunique com as pessoas ao nosso redor, buscando criar essas novas relações e esses novos modelos, né, para os nossos bairros, para as nossas comunidades. Porque, claro, é difícil, né, criar alguma coisa do zero, é difícil, realmente, é por isso que hoje em dia, né, existem empreendedores e empregados. Mas se a gente parar de valorizar mais o empreendedor e valorizar o todo como igual, né, porque é uma tarefa conjunta e sim precisa de uma faísca para iniciar algo, mas para ela ir para frente vai precisar de todas as mãos ali presentes, né? E que a gente não se intimide com a realização dessas coisas, né? O ser humano tem muita vontade, tem muita força, a gente tem mais aqui dentro do que a gente acredita ter, né? Então que a gente possa realmente partir para a ação, mesmo não tudo estando claro, né? A gente vai aprendendo e ajustando dentro do próprio processo, né? Basta encontrar as pessoas que queiram realizar isso junto com a gente, que pode ser também, né, um longo caminho, mas ele tá aí. Vamos lá então. O Papa segue na carta dizendo: não se consegue pensar que seja possível sustentar outro paradigma cultural e servir-se da técnica como mero instrumento, porque hoje o paradigma tecnocrático tornou-se tão dominante que é muito difícil prescindir dos seus recursos, e mais difícil ainda é utilizar os seus recursos sem ser dominados pela sua lógica. Tornou-se anticultural a escolha de um estilo de vida cujos objetivos possam ser, pelo menos em parte, independentes da técnica, dos seus custos e do seu poder globalizante e massificador. Aqui eu acho interessante a gente mencionar, né, ou abrir esse leque, né, de quais seriam os estilos de vida desconectados da técnica, né, que são os estilos de vida ancestrais,
né? Por exemplo, presente ainda em algumas ou várias, né, etnias indígenas nativas, não só do Brasil, mas de muitas partes do mundo onde elas ainda sobrevivem. A gente se acostumou, né, por conta de todo o processo de colonização, a olhar para essas etnias como sendo menores que a etnia branca, né, do branco que veio e colonizou e ensinou e trouxe o desenvolvimento, né? Acho que foi uma ou duas semanas atrás a gente já questionou esse aspecto, né? Por quê? Por que será que a gente só identifica desenvolvimento com o branco, né, e não com o nativo indígena? É muito importante a gente se abrir para essa pergunta, para se permitir desconstruir esse pensamento colonizador que está enraizado na nossa sociedade hoje. Porque é só abrindo essa porta que a gente vai realmente conseguir olhar de maneira aberta ou até neutra, né, sem preconceitos, para a cultura indígena, né, para culturas ancestrais e entender os valores que elas trazem para o nosso sistema, e muitos deles serão aqueles valores que têm a possibilidade, né, de resgatar tudo isso que o ser humano perdeu no meio do caminho, né? Ou que a gente tá identificando agora, opa, essa curva não foi legal, a gente precisa retificar isso. Então, esse conhecimento ainda, graças à vida, né, ele não foi perdido completamente. Mas a gente, por exemplo, no Brasil, a gente vivencia dia a dia, né, ainda o preconceito, o massacre, né, o colocar a lá dos indígenas, que nem mesmo a gente reconhece como sendo brasileiros, né, como sendo a mesma população que a gente, no mínimo. É claro que a gente tem grandes diferenças, né, mas a gente não pode achar que a gente é cidadão, né, enquanto eles não forem cidadãos, enquanto a gente tratar outros dentro do nosso país de forma diferente com a qual a gente se trata, né? E a gente deixa de ver joias que eles carregam dentro de suas culturas, que estão tão próximas da nossa, mas ao mesmo tempo tão distantes, né? Então que a gente possa também se propor a abrir esse olhar, pelo menos de maneira mais neutra, para conhecer a fundo e sem os preconceitos do colonialismo, essa cultura e esses valores que estão presentes aqui, ó, na nossa terra, no nosso Brasil. Bom, o Papa continua. Com efeito, a técnica tem tendência a fazer com que nada fique fora da sua lógica férrea, e o homem que é o seu protagonista sabe que, em última análise, não se trata de utilidade nem de bem-estar, mas de domínio no sentido extremo da palavra. Por isso, procura controlar os elementos da natureza e, conjuntamente, os da existência humana. Reduzem-se, assim, a capacidade de decisão, a liberdade mais genuína e o espaço para a criatividade alternativa dos indivíduos. Né? Olha só quanta coisa que a gente está perdendo. E se a gente for trazer de novo aquele raciocínio que eu mencionei hoje, né, de tudo começou com uma boa intenção, realmente, lá atrás, o homem, na nossa visão, pelo menos hoje, né, passava muito mais perrengue do que a gente passa hoje. Então, talvez tenha sido essa a intenção, né? Eu vou criar ambientes mais confortáveis, de menos risco, né? Porque o ser humano, né, nós aqui, carne e osso, a gente é muito frágil se a gente for nos colocar à frente, por exemplo, de um jaguar, de uma onça, né? O ser humano sozinho não tem chance nenhuma nesse ambiente de disputa, né? Ali dentro da natureza da qual nós pertencemos. Então, o que o ser humano faz? Ele usa a inteligência cognitiva para criar proteções, mas dessa maneira ele se descola, né? Ele se separa da natureza de maneira cognitiva, porque na realidade continuamos sendo parte integrante dessa natureza, né? E assim, cada vez mais o ser humano se afasta e usa essas ferramentas, a tecnologia, para, como ele coloca aqui, dominar os elementos da natureza, dominar os outros seres para garantir a própria segurança, né? Talvez tenha sido essa a ideia,
mas que acabou se extrapolando no mecanismo de domínio exacerbado, né, e na perda do respeito e na perda da visão do valor das outras espécies para a nossa harmonia conjunta, né? Então, que se a gente, com essa tecnologia, não precisasse mais se defender, se a gente não precisasse mais do domínio, como é que ela estaria sendo usada, né? Eu pessoalmente acredito que ela pode ser usada, mas de uma outra maneira, né? Para restabelecer a harmonia, quando ela visa também o bem-estar dos outros seres vivos e não só do ser humano, né? A gente fala muito de um pêndulo, né? Que quando a gente está num extremo, para compensar, primeiro a gente vai para o outro. E aí, com o passar do tempo, o processo natural, né? É esse pêndulo ir chegando até o meio, onde ele para e se harmoniza, né? Então, eu acredito pessoalmente que é esse o movimento que a humanidade está fazendo agora. A gente foi de um extremo, né, da fragilidade, para o outro do domínio, né, e do extermínio das outras espécies, né, numa postura defensiva perante o nosso sistema. E agora, lentamente, a gente já está dentro de uma fase de identificar esse meio e voltar para essa harmonia, não precisando mais nos defender, né, de um perigo que está lá fora, mas se reconhecendo como parte novamente desse todo, utilizando a tecnologia que a gente tem, né, para o bem-estar de cada parte do sistema e não só a nossa, né? Porque senão a gente vai acabar gerando novamente um outro extremo, porque uma outra parte do sistema, né, a natureza vai precisar se defender do ser humano que está gerando aí toda essa destruição. E talvez um dos resultados disso, né, dessa defesa da natureza, né, dessa reação do sistema, seja, por exemplo, o vírus, né, do corona que a gente está vivenciando hoje. É uma suposição, eu deixo aí para vocês refletirem, né, dentro de vocês. Muito bem, acho que hoje a gente para a discussão e a leitura por aqui. Eu vou convidar vocês, né, que forem ficar para a meditação, para já irem tomando a sua posição meditativa, seja ela deitada ou sentada aqui mesmo, né, onde vocês estiverem. O importante é vocês estarem confortáveis e com a coluna ereta, né? Não importando se deitado ou sentado. Os braços vocês podem deixar, né, caídos ao lado do corpo, com as mãos nas coxas, viradas para cima ou para baixo. Elas também podem se apoiar, né, no seu colo, da maneira que for melhor para cada um de vocês. Eu vou estar aqui parcialmente de olhos abertos, parcialmente de olhos fechados, para guiar a meditação e não, né, não perder a noção do nosso tempo aqui na live, para que a gente termine pontualmente. Mas eu vou convidando vocês também agora a já fecharem os olhos, irem prestando atenção na respiração de vocês, no silêncio à volta de vocês, ou até nos barulhos, nos sons que podem estar aí ao redor de vocês, aquietando o coração, aquietando os pensamentos. Inspirando e expirando. Prestando atenção no seu eu, aqui e agora. Inspirando e expirando. Relaxa os seus ombros. Relaxa a sua face. Inspirando e expirando. Adentrando um estado tranquilo, de quietude.
como se você estivesse olhando para o seu interior, como se você estivesse olhando para dentro de você. Quando você inspira o ar, você leva ele lá para sua barriga, enchendo a barriga quando você inspira e esvaziando a barriga quando expira. Inspira enchendo a barriga, expira esvaziando a barriga. Você inspira profundamente, deixa o ar encher todo o espaço da sua barriga, começando a preencher até os pulmões, preenchendo todo o seu corpo. E aí você expira, esvaziando os pulmões, esvaziando todo o abdômen, toda a barriga. Você continua respirando profundamente, levando toda a atenção para esse inspirar e expirar. Respirando a cada vez mais e mais profundamente. Você começa agora a perceber as sensações do seu corpo. Tente perceber como você sente o seu corpo, sem se mexer, sem se tocar, apenas ficando consciente, levando a sua atenção para o seu corpo, tentando sentir cada parte do seu corpo com a sua atenção. Como é que o seu corpo está? Como é que o seu corpo se sente nesse momento? Tente fazer agora a mesma coisa com as suas emoções, com os seus sentimentos. Leve a sua atenção para os seus sentimentos.
que você está sentindo aqui e agora. E leve a sua atenção para os seus pensamentos. O que é que você está pensando aqui e agora? Aonde é que a sua cabeça está? Que tipos de pensamentos são esses? Eles contribuem para o seu fluxo ou para o seu estresse? Inspire, expire e leve a atenção lá para dentro do seu eu. Para o lugar mais adentro do seu eu que você consegue achar. Leve a sua atenção para esse lugar. Inspire, expire, levando a atenção para dentro do seu eu. E lentamente você vai começar uma respiração cíclica, inspirando o ar por 1, 2, 3, segurando o ar por 1, 2, 3, expirando o ar por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, inspirando por 1, 2, 3, segurando o ar por 1, 2, 3, expirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, inspirando o ar por 1, 2, 3, segurando o ar por 1, 2, 3, expirando o ar por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, continuando assim no seu ritmo de 3, 3, 3 e 3, aprofundando cada vez mais a sua atenção para dentro de você a cada ciclo.
Continue respirando em 3, 3, 3 e 3. Continue levando mais e mais a sua atenção para dentro do seu eu, respirando em 3, 3, 3 e 3. Continue respirando em 3, 3, 3 e 3. Lentamente, vá retornando à sua respiração normal, profunda, lenta, suave e tranquila, inspirando e expirando. Agora visualizando com a sua mente um espaço da natureza que te faça bem, onde você gosta de estar dentro da natureza, junto à natureza. Visualize esse espaço. Se visualize dentro desse espaço. Perceba também o que você está fazendo dentro desse espaço. Qual é o lugar que você ocupa dentro desse espaço? Agora pense quais outros elementos poderiam estar nesse espaço para deixá-lo ainda mais belo, ainda mais completo.
como você interage com esses elementos. Existem outros seres com quem você interage. Existem outras pessoas nesse lugar. Visualize e vá percebendo o que te traz felicidade nessa imagem que você vê dentro de si. Se pergunte por que isso te traz felicidade, ou se a felicidade estiver ausente, o porquê ela está ausente. E comece a perceber, assim como no começo da meditação, como o seu corpo se sente neste lugar, com essas interações. O que você sente, que pensamentos vêm à sua mente. Perceba. Lentamente deixe essa imagem se apagar da sua mente e se imagine agora dentro da sua casa, do lugar onde você mora hoje, onde você hoje habita. O que é diferente do lugar anterior? Comece sentindo o que falta e também o que você encontra neste lugar da sua casa que talvez não estivesse presente na imagem anterior. Se coloque no ambiente da sua casa e perceba quais são as diferenças daquilo que você percebe, daquilo que você sente da imagem anterior. O que falta na sua morada e o que é que você só encontra dentro da sua morada.
E ainda se visualizando na sua casa, sinta o seu corpo. Perceba como o seu corpo fica dentro desse espaço. Sempre em comparação com a outra imagem de imersão na natureza. Perceba que sentimentos você tem agora dentro do ambiente de casa. E também as diferenças nas sensações. Ou as similaridades nas sensações. E dentro desse ambiente de casa, tente perceber quais são os pensamentos que você tem. O que vem à sua cabeça quando você está em casa. Quais as diferenças ou similaridades com aquilo que você pensa quando está imerso na natureza. Com o que você se sente melhor? Como é que você se sente melhor? Como o seu entorno se sente melhor? No que existe fartura de vida, de alegria, de tudo aquilo que te faz bem. E visualize agora o que você gostaria de reajustar no seu sistema. Sem controlar. Deixe a imagem, as sensações aparecerem, as ideias surgirem, sem julgar, sem controlar, apenas recebendo e reconhecendo o que é verdadeiro dentro de você. Lentamente, vá retornando ao aqui e agora, retornando para a minha voz, mantendo ainda os olhos fechados, a atenção no seu coração, no seu eu, para finalizarmos juntos os estudos, chamando por uma oração.
eterno templo, que guardas em amor a minha morada, eterno fogo, que iluminas em paz os meus caminhos, eterna consciência, que nutres e vigias a minha alma, vive em mim, sê em mim, age e trabalha através do meu coração, para que sejamos agora e sempre unos com Deus. Que o raio do poder e do amor esteja em nós, que o pensamento divino viva em nossa mente, que a força regente mova e conduza as ideias que acolhemos, que revelemos novos rumos, que avancemos com alegria e sejamos porta da verdade e da beleza, instrumentos de cura e tudo o que tivermos que ser. Lentamente, podem abrir os olhos. Bom retorno, uma boa noite, bom descanso, um excelente início de semana e nos vemos domingo que vem, às 20 horas, aqui no canal. Obrigada a todos, estarei esperando os comentários, as perguntas de cada um. Um beijo, um abraço, até semana que vem.